Então, algumas estratégias utilizadas por atletas bem-sucedidos, né? Então, desses comportamentos, dessas habilidades que são até desejáveis e que a gente vai ver nos atletas que acabam tendo uma maior perspectiva de sucesso. Primeiro, planos específicos para lidar com as adversidades durante a competição. E algo que, né, por que razão que eu achei interessante também trazer algumas informações desse tipo? Porque a gente consegue começar a conectar com desafios que vocês também veem na prática. Né? Se a gente está falando aqui de planejamento para adversidades durante a competição, que planejamento que tem para adversidades quando der vontade, quando der fissura, quando der vontade de comer aquele determinado alimento, quando der dificuldade de organizar o lanche daquele dia, por exemplo. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente não está só falando de sucesso no esporte. A gente está falando de uma maior chance da gente alcançar aquilo que foi estabelecido, aqueles objetivos. Então, né, dá para ir fazendo sempre essa conexão assim com a nossa prática diária nas diferentes áreas de atuação, tá? O hábito de ter práticas de rotina para lidar com circunstâncias incomuns e distrações durante uma competição, ou né, nesse raciocínio durante o dia a dia, por exemplo. Então, quanto mais tiver uma rotina, o cérebro adora uma repetição, gente. Adora, né? Se eu repetir uma coisa ruim, ele vai começar a me mandar um convite para sempre reproduzir aquela coisa ruim, indesejável. Se eu repetir coisa positiva, em algum momento ele tende a me ajudar, né, a digamos assim, me impulsionar, me estimular para fazer aquela coisa positiva. Né? Então ele se acostuma com tudo, com o que é bom e com o que é ruim, tá? Então, quando a gente fala em rotina, organização de rotina e repetição disso, a gente está aumentando as chances de comportamentos mais funcionais e que contribuem mais com o nosso desenvolvimento, a nossa saúde, enfim. Concentram-se no desempenho imediato, ignorando a blindagem, né? Ignorando eventos e pensamentos irrelevantes e disfuncionais. O que é isso aqui? O que são esses pensamentos, né? Eventos e pensamentos irrelevantes e disfuncionais? Tanto eventos ambientais, quanto aqueles pensamentos que a gente comentou antes que pipocam, digamos assim, que não ajudam em nada, né? Que muitas vezes só atrapalham. Então, um evento irrelevante e disfuncional no esporte. Uma torcida que está fazendo provocação, um adversário que está fazendo provocação, né? Um erro de arbitragem, por exemplo. A gente, né, tem modalidades que até é possível tentar corrigir um erro de arbitragem. Tem modalidade que não adianta brigar com o árbitro porque quem vai se ferrar é tu, né? Então, essa diferenciação entre o que é relevante, e por isso que a gente está chamando de funcional, e o que é irrelevante por ser disfuncional, essa separação, né? E o foco no que é relevante, tá? E mais, em geral, o que a gente tem de mais relevante para pensar é o que está acontecendo agora. Porque, de novo, me planejar é bom, não é só é bom, como é fundamental, né? Planejar é bom, visualizar o futuro é importante, né? Estar preparado é importantíssimo, mas nada que está no futuro está realmente acontecendo agora. Então, eu preciso ter uma habilidade de planejamento, mas não viver o futuro antes de ele acontecer. É isso que esse item está dizendo. Tá? Então, com o atleta, a gente trabalha muito o foco no agora. A gente está perdendo e falta 5 minutos para acabar o jogo. Tá, mas não acabou ainda. Né? Segue, a gente já viu várias situações de jogos salvos, né? Nos minutos finais, nos segundos finais, por exemplo. Então, não foca no que não aconteceu ainda. Te prepara, mas não foca no que não aconteceu ainda. Foca no que está acontecendo agora, que é o desempenho imediato. Né? A gente começou a nossa aula com aquela figura do pênalti, né? Na videoaula até eu explorei um pouquinho mais dela. Então, e se eu não acertar? E se eu não conseguir? E se eu decepcionar a minha torcida? E se eu decepcionar meu treinador e a minha equipe? Tudo isso está no futuro. Ele precisa se focar no desempenho imediato. Como é que eu vou preparar a bola? Como é que vai ser o meu chute? Para onde é que eu vou chutar? Visualizar em que posição que o goleiro está, conforme for fazer essa leitura também. Tudo isso, sim, é momento presente, é imediato, tá? Então, essa é uma habilidade mental desejável e que a gente vai ver em atletas que tendem a ter sucesso. Usam diversas repetições mentais, que são as mentalizações ou as sessões de imaginação antes da competição, né? O que é essa imaginação? É realmente o mentalizar, o se imaginar realizando, tá, um desempenho ou um comportamento de uma forma bem sucedida. Então, a gente usa muito essa técnica para quem está aprendendo uma habilidade nova, né? Então, imagine você
realizando isso, fazendo assim, agora pegando a bola, lançando, e aí você acerta, tá? Quanto também para a manutenção da autoconfiança e da regulação de ansiedade. Também para o aumento da ativação, quando é necessário, né? Então, quando a gente se imagina fazendo alguma coisa, o nosso cérebro, ele tende a produzir as mesmas reações que ele produz quando a gente está realmente realizando aquilo. A intensidade é menor, mas né, as reações tendem a ser as mesmas. Então, a técnica de mentalização, ela é muito utilizada, pensando até planejamento para quando aquela situação acontecer, tá? Não se preocupam com outros competidores e se concentram no que é controlável, né? Então, quando a gente vê a coisa da... às vezes até alguém que traz mais justificativas, ou que entra numa questão de comparação com o outro, tá? A gente vai ver o quê? Que esses são fatores que ou não estão no controle da pessoa, né? Ou que não são relevantes, tá? Ou que, né, por que não estão no controle da pessoa? Porque é uma situação que não aconteceu ainda, está no futuro, ou porque é em relação ao adversário, ou em relação a outro competidor. Não, mas fulano joga muito melhor do que eu. Não, mas te adianta pensar nisso? Né? Então mudem alguma coisa, te ajudem em alguma coisa a pensar nisso. O que te ajuda a pensar? Em ti mesmo? Até porque fulano tu não pode controlar. E se fulano estiver jogando mal no outro dia? Tem isso também. Né? Como a gente não tem controle sobre o comportamento do outro e não tem controle sobre o futuro, não adianta ficar gastando muita energia com isso. Tem que planejar. Eu sei que aquele adversário, ele geralmente faz tal jogada. Então, quando ele fizer, eu posso, né, minha equipe pode usar essa estratégia, por exemplo. Isso é uma coisa. Mas, termina no que estratégia que eu posso usar, no que está no meu controle. Tá dando para entender? Deu para entender esse tópico? Tá? Então, quando a gente fala em não se preocupar com fatores não controláveis, o adversário é só um exemplo. Pode ser o adversário, pode ser o futuro, pode ser o comportamento da torcida, pode ser a própria ansiedade acontecendo. Lembra? Eu não controlo que a ansiedade venha, eu controlo o que eu faço, eu aprendo a controlar o que eu faço com ela. Então, o foco naquilo que é controlável, tá? É uma dica muito importante para o controle de ansiedade. O que eu posso fazer nessa situação, tá? E é visto aí como uma característica presente em atletas que tendem a ser bem-sucedidos. Desenvolvem planos de competição detalhado, então tem a ver com tudo que a gente está falando, né? Questão de planejamento sem viver o futuro, tá? E aprendem a regular a tal da ativação e a tal da ansiedade, né? Desenvolvem aí habilidades para regularem isso, porque a gente sabe que esses níveis, eles se alteram, tá? Nas situações, às vezes se alteram de uma forma disfuncional, então aprendem a perceber e aprendem a regular também.